Olá, aqui é o palestrante José Rodrigo. Quero conversar hoje com você sobre a liderança inspiradora que nunca te fará ficar desempregado. Isso mesmo. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Cada vez mais o mercado exige uma palavrinha mágica dos profissionais, principalmente em tempos de crise, principalmente em tempos de mudanças, principalmente em tempos de pandemia, de transformação, principalmente em tempos de mudança, principalmente em tempos de crise, de transformações. Então, o colaborador, o funcionário, o gestor, o líder dos tempos modernos, ele tem que ter uma característica que é fundamental. E essa característica eu considero como sendo um tripé que sustenta, não é, o líder inspirador no mercado de trabalho. Primeira coisa que eu quero deixar claro é que o líder inspirador, ele não sofre desemprego. O líder inspirador, ele não sofre escassez de oportunidade. O líder inspirador, ele consegue atrair a atenção do mercado de trabalho para ele. O líder inspirador, ele consegue atrair o desejo das empresas. Então, cada vez mais é importante conhecer esse tripé que sustenta a liderança inspiradora dentro do mercado de trabalho e faz de você ser desejado pelas empresas. Então, que tripé é esse? O tripé ele é baseado em três fundamentos. Três fundamentos. O primeiro fundamento desse tripé é o tripé da empregabilidade. Isso mesmo. A palavra empregabilidade, ela ficou conhecida, não é, aqui no Brasil como sendo o desejo das empresas por você, ou a capacidade que você tem de ser atraído pelas empresas e ser desejado. Todas as vezes que um profissional ele é desejado pelas empresas, ele mostra então aí que ele tem empregabilidade. Agora, essa empregabilidade, que é o primeiro tripé do líder inspirador, ela tem alguns conceitos que precisam ser colocados. Então, por exemplo, um líder que ele é empregável, que esse é o termo correto, né, da palavra empregabilidade, é o empregável, aquele que tem facilidade, que é desejado pelo mercado de trabalho. O líder que ele tem empregabilidade, que é esse primeiro pilar, ele tem alguns conceitos. Primeiro, ele tem uma boa habilidade técnica. Então ele consegue demonstrar competências técnicas, ele é bom tecnicamente. Segunda característica do líder inspirador que tem empregabilidade, ele de fato consegue ter uma boa gestão da sua própria carreira. Ele tem um gerenciamento de tudo aquilo que ele precisa para sair bem no mercado de trabalho. Então ele tem, primeiro, essa característica forte, muito forte, de competência técnica. Ele tem uma competência de gestão da sua própria carreira muito forte. Uma outra coisa que o líder inspirador empregável tem é uma boa condução das suas habilidades comportamentais. Então, além do conhecimento técnico, conhecimento comportamental. O que na área de gestão de recursos humanos fala muito é sobre hard skills e soft skills. O que são hard skills? São essas habilidades técnicas. As soft skills são as habilidades comportamentais, a sua inteligência emocional, como você lida com frustração, como você lida com a sua ansiedade, como você lida com as suas preocupações, quando você lida com, de fato, pessoas difíceis, situações complexas, o seu comportamento dentro dessas situações, são as soft skills. Mas eu quero falar sobre também as hard skills, que são a competência técnica, que são as competências técnicas que você tem, que você adquire numa faculdade, que você adquire no MBA, que você adquire num curso técnico, não é? Num curso
de um curso de formação. Então, o que eu quero dizer é que o pilar do controle emocional, das habilidades comportamentais, né, vai te ajudar a compor a sua empregabilidade como líder. Então, primeira coisa, competência técnica. Segundo, muito importante, habilidades comportamentais, muito importante. Terceiro, a parte de inteligência emocional. Gestão de carreira, ok? Tudo isso faz parte do pilar da empregabilidade. Uma outra coisa que faz parte do pilar da empregabilidade é a gestão financeira. Um líder inspirador, ele não ele não se preocupa em perder o emprego por um tempo, ele não se preocupa em ficar fora do mercado de trabalho por um tempo. Por quê? Porque ele tem uma gestão financeira que dá a ele um pulmão, uma reserva, para que ele possa passar situações como essa, situações de emergência. Então, ele administra bem, ele tem um controle das suas finanças que dá a ele tranquilidade para ele, por exemplo, ter um pulmão de 2, 3, 4, 5, 6 meses, o que é o ideal, 6 meses, por exemplo. Então, o líder inspirador, ele tem a empregabilidade como esse primeiro pilar, ok? E cada passo desse como sendo o que compõe esse pilar da empregabilidade. O segundo pilar que sustenta o líder inspirador no mercado de trabalho, faz ele ser desejado, atraído, não é? Atraente, é o pilar, presta bem atenção, hein? É o pilar de quê? Da visão de mercado. O líder inspirador, ele sabe o que está acontecendo no mundo. Ele sabe o que está acontecendo nas empresas do ramo dele. Ele sabe qual é o perfil das empresas que potencialmente pode ser uma empresa que ele vá trabalhar. Então ele tem o estudo, a análise desse mercado. Ele está sempre antenado com o que está acontecendo ao redor dele. Ele não fica limitado somente ao trabalho dele do dia a dia lá na empresa. Então ele está sempre vendo, será que a empresa X eu teria vaga para a minha função? Será que na empresa Y eu teria oportunidade como líder? Então ele não se apaixona pelo lugar que ele está. Ele está sempre de olho no mercado. Então um líder inspirador, ele nunca vai ficar desempregado. Por quê? Porque ele está sempre um passo à frente. Ele está sempre com a sua visão no todo, vendo como é que está a situação do mercado. E ele está sempre com uma oportunidade à mesa. Ele tem sempre uma carta para usar de maneira rápida. Tem uma empresa que ele pode contactar, não é? Tem um contato que ele pode fazer e de repente indicar ele para uma oportunidade. Ele está sempre pronto. Por quê? Porque ele sabe que o mercado ele é volátil e ele é volúvel, né? O mercado hoje, as profissões, os empregos hoje no mundo, eles estão, por conta da nossa economia, ele é muito volátil. Se pega uma crise mundial como essa do coronavírus, por exemplo, e os empregos, ora tem, ora não tem, não é? Ora é, ora não é. Então, é tudo muito volátil. Então, o que é hoje pode não ser amanhã. Então, é muito importante que o líder, ele precisa estar bem em uma empresa, mas também ele precisa ter visão do que está acontecendo ao redor dele, das empresas que estão dentro do mercado dele, para que ele não precise estar sofrendo em busca de novas oportunidades só quando ele perde, só quando ele está desempregado, por exemplo. Então, ele tem que estar sempre com uma carta na manga, tá? Então, esse é o segundo pilar. O primeiro pilar é da empregabilidade, com aqueles conceitos que eu falei. Segundo, é essa visão de mercado que ele tem que ter o tempo inteiro. E tem uma outra coisa, que é o terceiro pilar do líder inspirador que nunca vai ficar desempregado,
que é o quê? A capacidade de gerar o quê? Oportunidades, de gerar crescimento, de gerar soluções. Porque quando ele tem essa facilidade de encontrar soluções para os problemas, em qualquer lugar que ele esteja, ele vai ser benquisto. Quando ele tem facilidade em encontrar soluções e resolver problemas, em qualquer lugar, ele vai ser desejado. Então, quando esse líder ele desenvolve essa habilidade de encontrar problemas, de encontrar soluções, de não correr de problemas, de encontrar soluções, ele facilita o caminho, né? Ele facilita o caminho para a sua carreira, para a sua gestão de carreira, para que ele fique muito mais desejado pelas organizações. Então é muito importante que esse líder ele seja alguém que tem facilidade em, primeiro, não fugir de problemas e pegar os problemas e desenvolver soluções. Seja sozinho, seja com a sua equipe, né? Fazer um teamwork bem desenvolvido, um trabalho de time mesmo, de equipe forte. Então, isso tudo compõe aí, né, as habilidades, as ferramentas necessárias para que você não fique escravo aí apenas da organização que você trabalha. Um líder que ele fica escravo da organização que ele trabalha, ele fica preocupado com o dia de amanhã, ele fica ansioso com o dia de amanhã, ele fica tenso com o dia de amanhã, porque qualquer turbulência que acontecer no mercado, qualquer crise que venha, ele fica de fato desequilibrado, ele fica desestabilizado. E o líder inspirador, ele precisa ter uma mente sólida, uma mente forte, uma mente equilibrada, para que situações, tempestade, problemas, crises na empresa não deixe ele desequilibrado. Então, quando ele está sempre com esse tripé da empregabilidade, da visão do mercado, né, e da capacidade de resolver problemas muito bem desenvolvido, ele fica mais calmo, fica mais tranquilo, porque ele sabe que ele vai estar sempre pronto, né? O que no mundo de hoje existe uma expressão no mundo da inovação, no mundo das startups, vindas dos Estados Unidos, do Vale do Silício, que é uma expressão chamada always better. Always better. Always better é um termo que muito aplicado à produção de aplicativos, né, e soluções das startups, que tem a ver com sempre na versão beta, sempre você está na versão, considerar que você está na versão inicial, sempre você considerar que precisa de uma atualização. É como o Windows, por exemplo, né? É como outros aplicativos que você tem, que está sempre atualizando. Então, o mundo de hoje exige que o profissional, que o líder principalmente, ele esteja sempre considerando que ele está na versão beta, always beta. Ele está sempre precisando de uma atualização. E ele está atuando, mas ele já está trabalhando na atualização. Vê bem, você está atuando como líder em uma organização com a sua equipe, mas você estuda paralelamente, você tem um mentor paralelamente, você tem um instrutor que te ajuda a se reciclar paralelamente para que você mude, né, para melhor a sua performance no próximo ciclo. Então é como se fosse um aplicativo, um software. Ele está sendo usado pelas pessoas, mas paralelamente está sendo estudado a atualização dele, para que em uma data X essa atualização seja instalada e ele melhore a sua performance. Mesma coisa é um líder inspirador. Ele atua, ele trabalha no dia a dia, ele tem a rotina dele, mas ele também, em paralelo, ele se qualifica, ele estuda, ele tem um mentor, para que no momento exato ele mude a versão, se atualize e ele passe a ter um desempenho maior e melhor. Então, é muito interessante essa característica do líder moderno, porque o líder moderno que é inspirador, ele tem isso intrínseco na sua jornada, né?
Ele tem isso intrínseco da sua jornada. Por que que o líder inspirador ele é diferente das outras categorias de líder? Justamente porque ele entende que a liderança ela é dinâmica e não estática. A liderança é dinâmica e não estática. Então, é esse conceito, é esse entendimento da dinâmica da liderança que faz você ser um líder inspirador de destaque, que faz você ser um líder inspirador que você merece, que faz você ser um líder inspirador que você precisa ser. O líder inspirador, ele tem uma vantagem daqueles que procuram serem líderes situacionais, ou líderes servidores, ou líderes democráticos, ou líderes autocráticos, ou líderes ressonantes, ou líderes, de fato, como o próprio conceito geral diz, né? Líderes de verdade ou líderes de mentira, enfim. Para qualquer característica de líder que encaixa você dentro de um perfil, a liderança inspiradora é muito melhor, ela supera. E é por isso que faz de você um destaque. É por isso que faz de você ser um modelo. Então, a consequência de você ter esse tripé da liderança inspiradora, que faz você se manter no mercado de trabalho, é você ser um líder modelo. As pessoas querem ser igual a você. As pessoas querem ser semelhantes a você. Elas querem entender o porquê que você consegue determinadas coisas. Elas querem saber como é que você consegue crescer. Por que você consegue ser agradável. Por que você consegue ser um líder que as pessoas têm bem-querência, né? A palavra bem-querência, né? As pessoas gostam de você. Então, você é, de fato, uma estaca, uma coluna de referência para todo mundo. Por quê? Porque você se torna verdadeiramente inspirador. E dentro de uma liderança dinâmica, e não uma liderança estática. Uma liderança que só olha um estilo, né? Então, o líder inspirador que se mantém no mercado de trabalho, ele também tem essa característica muito forte. Ele entende que a liderança ela é extremamente dinâmica. Então, pensa nisso. Cada vez mais que você observar a sua jornada como líder, escolha ser um líder inspirador. Use esse tripé da empregabilidade, da visão de mercado, do controle emocional, de solucionar problemas e ter soluções, entendendo que a liderança é dinâmica e cada vez mais tendo o pilar, não é, da inspiração a seu favor, você vai ver que não vai faltar emprego para você, não vai faltar oportunidade, não vai faltar gente que queira estar junto com você. Oportunidades vão correr atrás de você. Soluções vão correr atrás de você. Empresas vão correr atrás de você. E eu tenho certeza que o sucesso também vai correr atrás de você. Tudo isso é consequência. Você vai dormir e você vai acordar e você vai ver oportunidades te procurando, batendo na sua porta para que você possa atuar, para que você possa agir. E um líder inspirador sempre tem uma nova oportunidade à espera dele. Ele não se preocupa com as crises, as tempestades, as dificuldades, mesmo que sejam as mais difíceis, porque ele tem essas ferramentas na sua vida, na sua jornada como líder, e ele consegue, é claro, sobreviver a todas essas tempestades. Então, um grande abraço para você, seja o líder inspirador desejado pelas empresas e você nunca vai ter a experiência de ficar desempregado. Pelo contrário, você sempre vai ter a experiência de ser procurado pelas empresas. Grande abraço.